Muito bom dia a você que nos acompanha. Começa agora o Sala Especial. O programa está sendo transmitido ao vivo pela TV Viçosa, no canal 13 da TV Aberta aqui em Viçosa, no canal 4 em Teixeiras, no canal 50 em Araponga e no canal 3 da TV a cabo, além, é claro, da Rádio Universitária FM 100,7. Você que nos assiste pela TV ou somente ouve pela Rádio Universitária também pode participar do programa. Ligue para nós. O telefone é 3899-2656. 3899-2656. Faça a sua pergunta, dê a sua sugestão, comente. A sua participação é muito importante para a criação de novas ideias que contribuam para o nosso programa e também para o assunto aqui do qual nós vamos tratar. Hoje a gente vai falar sobre a Caravana Agroecológica e Cultural da Zona da Mata, que vai contar com representantes da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, e também vai ter o apoio do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. O Sala Especial já está no ar. No programa de hoje estão aqui com a gente a Ana Mendes, gerente administrativa do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, e o Glauco Regis Flores Belo, coordenador executivo do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela presença de vocês aqui. Bom dia. Falar inicialmente do CTA, né, que é o Centro de Tecnologias Alternativas, Glauco, está organizando um evento para o público que está vendo a gente agora na TV ou assistindo de casa, ou mesmo do trabalho, ou até do carro, né, já que a gente está falando também para a Rádio Universitária. Podia explicar para nós como é que funciona o CTA, o que é e como é que ele funciona? Bom, o CTA é uma organização da sociedade civil, ele é uma organização autônoma, não é do governo, não é vinculado à universidade, é uma associação sem fins lucrativos que presta apoio e assessoria às organizações da agricultura familiar, da região, do estado e do Brasil. O principal assunto do nosso trabalho é a agroecologia, né? A produção de alimentos de forma sustentável, né? E para isso a gente então presta assessoria aos movimentos populares, às organizações sociais, às cooperativas de agricultores familiares da região, a sindicatos de trabalhadores rurais, comissões de mulheres, grupos de jovens, né? A gente atua nessa porção norte da Zona da Mata, em torno de 20 municípios, especialmente no entorno da Serra do Brigadeiro, do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é um dos nossos focos de trabalho. Certo. E a gente fica... existem muitos discursos, muita teoria a respeito dessa relação entre a agricultura e a própria natureza, né? A ecologia, enfim. Como é que você tem visto hoje em dia, na prática, né? Os agricultores, tem havido uma conscientização maior? Como é que funciona isso na prática? Esse é um ótimo tema de debate, né? Se é possível ou não produzir de maneira sustentável, se a agricultura vai ou não esgotar os recursos naturais. A gente está caminhando para uma crise muito séria, né? da nossa civilização humana, digamos assim, né? Onde há a possibilidade real do esgotamento dos recursos naturais. Existe um tipo de agricultura realmente muito predatória, que ela esgota os recursos naturais. E é exatamente esse tipo de agricultura que a gente vem criticando, né? O CTA surgiu a partir da crítica às monoculturas, ao uso intensivo de agroquímicos. Então a gente desenvolve a agroecologia, e aí são milhares de experiências que a gente tem, tanto aqui na Zona da Mata e em outras regiões do Brasil, nas redes que a gente está ligado, que demonstram a viabilidade da agricultura sustentável, agricultura agroecológica, praticada sempre por agricultores familiares, assentamentos de reforma agrária, reassentamentos de atingidos por barragens. Né, os agricultores e as agricultoras têm praticado isso de uma maneira muito concreta, muito viva e produzindo alimentos de qualidade para a nossa sociedade, que isso também é importante. A gente não quer produzir alimentos só para um nicho de mercado, para quem pode pagar. A ideia é produzir alimentos de qualidade, sem agroquímicos, né, saudáveis, para a população como um todo. E isso é possível. O peso da agricultura familiar nesse contexto é muito grande, né? É ela que produz a maior quantidade de alimentos que a gente consome no Brasil. Certo. E a caravana conta com o apoio do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Queria pedir a Ana Mendes, que é gerente administrativa do parque,
para falar um pouco sobre ele, quando foi criado, enfim, qual o tipo de modalidade de proteção no qual ele está encaixado. Bom dia e mais uma vez obrigado pela presença. Bom dia. O Parque do Brigadeiro remota a sua história de criação dos anos 60. Juntamente com a belga-mineira que chegou para cá, houve uma exploração muito grande dessa Serra da Mantiqueira, e a universidade, que na época era a Escola Superior de Florestas, aqui de Viçosa, teve uma grande participação, juntamente com o CTA, de mobilização das comunidades do entorno, ONGs, sindicatos, para mobilizar no sentido de proteger as matas que existiam naquela serra. E daí então surgiu os movimentos, os encontros, as reuniões e as discussões para garantir que criasse um parque futuramente, que não se sabia ainda a modalidade, mas que tivesse na altura e no alcance dos objetivos daquelas pessoas que moravam ali, principalmente os agricultores do entorno, que hoje é um trabalho já desenvolvido, principalmente com o CTA, com os agricultores daquela região. Mas aí o parque surgiu depois de longa conversa com esses agricultores, com esses envolvimentos de ONGs, né, sindicatos, e surgiu então em 96, de fato, a criação de um parque, que hoje ele é criado na modalidade de proteção integral, diferenciando das demais unidades de conservação do estado de Minas Gerais, não só na sua categoria, mas na sua forma de criação, que isso contemplou o desejo, né, daquela maioria que moravam ali, de que pudesse atividades, né, desenvolver algumas atividades mais voltadas para a agroecologia, ou seja, para a proteção da biodiversidade. E hoje o parque conta com uma estrutura, né, que atende diversos tipos de turismo, né, esporte, caminhada, bike, mas no sentido do turismo religioso, que já era forte, né, a tradição naquela região, de algumas atrações, tipo cruzeiros, algumas lendas, acreditarem em algumas coisas. Tem uma ermida lá dentro que já tem mais de 100 anos de construída, que tem uma forte história na região também. As pessoas vão até aquele local para fazer romarias, penitências, pagarem algumas promessas. Então, no contexto religioso, o parque é muito forte também. Certo. E isso, você estava dizendo que o parque ele tem essa proteção integral. O que isso na prática representa? Não pode plantar lá, não pode, enfim, qual é o tipo de proteção? O que isso implica, né? Que consequências isso tem na prática? Bom, é uma categoria que difere, como eu falei, das categorias de, por exemplo, de conservação, que são as APAs, que pode ter intervenções humanas, atividade humana, né? Então, a proteção integral, ela implica no sentido da proteção da biota, podendo ter algumas atividades, sim, como eu falei, do turismo, pesquisa científica. Futuramente vai ter a área de acampamento dentro do parque, porque essa categoria permite, mas o que difere por mais... Enquanto, perdão, por enquanto, não por é enquanto possível ainda acampar no parque. Não é possível acampar por não ter uma área definida, propriamente dita, com banheiros, né, o sanitário, área uma de área camping, própria. Né, como é E isso não permite ainda, porque tem que ter uma organização para esse público, né, que chega a ter um espaço adequado para acomodar, alojar nesse espaço. E o parque, então, nessa categoria, permitido as pesquisas científicas que nos dão uma orientação, um direcionamento, até mesmo para a sociedade em termos de espécie que ocorre nessa área. Por exemplo, há 5 anos atrás, teve uma pesquisa no parque que, pela sua categoria, a gente hoje preserva lá o mono carvoeiro, que é o muriqui, o maior primata das Américas, e graças a essa proteção, essa categoria criada por todos esses movimentos, que hoje existe no Parque do Brigadeiro mais de 350 indivíduos, sendo o maior primata. Mas temos 4 espécies além dessa que vivem ali, devido a essa proteção dessas matas que existe aqui na zona da mata, especialmente ali na Serra da Mantiqueira, que é o Parque do Brigadeiro. Certo, e a gente, esse atrativo do muriqui, tantos outros, né, de uma fauna e flora tão ricos, né, a gente pode imaginar que também ajude a incrementar o turismo na cidade, na região toda, né, favorecendo até mesmo as próprias cidades ali ao redor.
podia falar um pouco assim sobre quem tivesse interessado em conhecer o parque, estava até comentando antes do programa, né, que estava querendo ir, mas não sabia como fazer. Como é que a pessoa pode fazer para visitar o parque? Bom, o parque hoje é aberto, né, de 8 às 5 horas, todos os dias, excetuando na segunda-feira, que nós temos uma portaria 081, que ela diz o seguinte: na segunda é dia administrativo, reunião, manutenção da unidade de conservação. Os demais dias está aberto ao público. A gente só pede que, se for um grupo, uma caravana, um grupo organizado, escolar, com um objetivo educacional, que agende antecipadamente para a gente programar umas atividades de interpretação de trilhas ou até mesmo programação de atividade dentro do nosso centro de visitantes, a fim de atender o objetivo desse público. Mas familiares pode estar indo visitando dentro desse horário de 8 a 5 horas, qualquer momento que chegar lá vai ter alguém para atender. Hoje a gente conta com um número razoável para atender as demandas do parque do Brigadeiro. Desculpa a interrupção. Chegar, no caso, é por qual lado, por qual cidade, enfim. O parque hoje oficialmente tem duas portarias, leste e oeste. A oeste chegando por Araponga e a leste chegando por Fervedouro, pela 116, a Rio Bahia. Mas tem outras entradas do parque, não oficial, mas são trilhas que no passado já eram proporcionadas aos municípios, Araponga, que o parque está inserido em 8 municípios, né? Ele é bem grande. Né? Bem grande, bem extenso, mas oficialmente para chegar na sede administrativa chega pela MGT 482, que é por Araponga ou por Fervedouro. E o acesso está tranquilo? A pessoa pode ir de carro tranquilamente? Bom, o acesso hoje, né, há 2 anos e meio, teve a inauguração, né, o Proacesso aconteceu naquela região, que foi uma política muito interessante, valorizando não só o parque, mas toda a região, os atrativos, o turismo, né, e com isso favoreceu as comunidades do entorno para um turismo. Turismo de base comunitária é um dos fortes projetos que aconteceu e que até hoje está as famílias atendendo, né, esse turismo, essas pessoas que chegam. São casas de famílias que abriu para receber esse público externo, né, que vai conhecer, aproveitar um pouco os atrativos que tem naturais nessa Serra do Brigadeiro, e essas famílias ficam todas bem próximo do parque, ou seja, as pessoas vão para ser atendida pelos serviços que essas pousadas oferecem de alimentação, a hospedagem, e o parque eles aproveitam no sentido de uma trilha, uma caminhada, uma observação de pássaro, observação de paisagem, mais a beleza cênica que ele tem, e as cachoeiras, por a gente estar numa altitude de mais de 1.340, a sede administrativa, as pessoas aproveitam mais as cachoeiras nos entornos do parque. Certo, obrigado. Ana, nós vamos agora então para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto e também um pouco mais sobre a caravana agroecológica e cultural da Zona da Mata. A gente volta já já. O Sala Especial está de volta e nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a caravana agroecológica e cultural que está sendo realizada, organizada pelo Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, com apoio do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Lembrando a você que está nos assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, na sua casa, no serviço, dirigindo ou até mesmo esperando aí para ser atendido em algum lugar, pode participar do programa. Liga para a gente aqui no 3899-2656, 3899-2656. Pode fazer a sua pergunta, a sua sugestão. Sua participação é muito importante para nós, como diz aquele antigo clichê. E, mais uma vez, lembrando que nós estamos falando aqui com a Ana Mendes, que é gerente administrativa do Parque da Serra do Brigadeiro, Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, e também com o Glauco Regis, que é coordenador executivo do CTA, né, o Centro de Tecnologias Alternativas. Pediu o Glauco para explicar para nós o que é agroecologia, o que é essa palavra. A palavra é nova e nem todo mundo conhece, mas na prática já é algo muito tradicional, né? A gente diz que a agroecologia é ciência, é prática e é movimento.
É ciência porque envolve a junção de uma série de conhecimentos, envolve resgate de conhecimento tradicional dos agricultores que já praticavam, né, a agricultura natural, mas também envolve o desenvolvimento de novos conhecimentos. A Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, é parceira muito forte no desenvolvimento da agroecologia, são inúmeras teses de doutorado, dissertações de mestrado que a gente tem feito. Ela é prática porque também não se pode fazer agroecologia só no sentido teórico, né? Só teorizar sobre ela, é preciso ir lá e praticar, é preciso manejar o solo, é preciso cobrir o solo, é preciso entender das relações, as interações entre fauna, flora, solo, ciclos da natureza, então é preciso praticar a agroecologia. E ela é movimento porque ela não se faz isoladamente, ela se faz a partir da organização dos agricultores, das agricultoras, em conjunto. Um agricultor sozinho, isoladamente, é algo muito difícil para ele fazer agroecologia. Ele precisa trocar experiências, fazer intercâmbios, visitar, né, o que o compadre, o que a comadre está fazendo, como é que resolveu aquele problema, né, a situação que está ocorrendo. Então é muita troca de experiência a agroecologia. E esse intercâmbio, você mencionou o papel da Universidade Federal de Viçosa nessa discussão, né, no desenvolvimento da agroecologia. O intercâmbio é muito grande, né, do agricultor com o saber científico, né? Até durante a Semana do Fazendeiro acontece a troca de saberes também. Existe essa relação, né? Como é que funciona isso? Exatamente, a troca de saberes é um espaço privilegiado que a gente tem feito para isso, né? Colocando as pessoas numa posição horizontal, né? Porque a ciência antiga trabalhava muito a ideia da difusão do conhecimento. A universidade produzia o conhecimento, difundia ao agricultor, então ele era um agente passivo disso, né? Hoje em dia a agroecologia trabalha no sentido mais horizontal, compreendendo que os agricultores têm um conhecimento tradicional e fundamental, mas que ele não é único. A academia tem um conhecimento fantástico acumulado em termos de ciência, né? Nós, técnicos, né, a equipe do CTA, a gente também tem uma grande experiência no desenvolvimento de práticas, na construção disso, e tem um papel forte na promoção, na animação desse encontro, desses intercâmbios. O intercâmbio é a base, né, do trabalho dessa ciência agroecológica hoje em dia, a metodologia que a gente mais utiliza. Certo. E falar um pouco agora da caravana, né? Certo. O que é a caravana agroecológica e cultural e qual é o objetivo dela? Né? A caravana é um evento de caráter nacional que está acontecendo aqui na Zona da Mata, mas que vai ter a participação de gente do Brasil inteiro. Então está vindo gente do Nordeste, do Sul, de São Paulo, do Acre, de todas as regiões do Brasil. E ela é um evento preparatório ao 3º Encontro Nacional de Agroecologia. Então, ela vai percorrer um conjunto grande de municípios aqui da Zona da Mata, vai chegar lá em Espera Feliz, onde a gente vai ter um grande ato no dia 23, no final da tarde. Já quero convidar todo mundo aí, o público em geral, que quiser participar desse grande ato público, uma marcha. E lá vai estar sendo lançado o 3º Encontro Nacional de Agroecologia. Nesse dia a gente vai ter presença de autoridades do governo de Minas, do governo federal, dos ministérios da Presidência da República, tem representação lá, da Conab, para estar exatamente mostrando a força, a pujança da agroecologia e fazendo um debate com a sociedade, né, do porquê que a sociedade precisa da agroecologia. Por que é tão importante, né? Ela não é algo que se restringe aos agricultores, a nós, os técnicos envolvidos, mas a sociedade como um todo, ela precisa muito da agroecologia. A caravana tem esse sentido, percorrer a região, encontrar com as pessoas e discutir e debater por quê, né? Que o cidadão comum, a pessoa lá, a dona de casa, a trabalhadora, o trabalhador, o estudante precisa da agroecologia. Esse é o nosso mote. A gente falando, muitas vezes parece algo distante da realidade, mas quem está assistindo, quem está ouvindo agora, isso é do dia a dia, né? Da ordem do dia. É do dia a dia. A maior contribuição que uma pessoa pode fazer para a agroecologia é começar a exigir, a cobrar alimentos saudáveis, né? A pessoa vai no mercado, vai comprar esses alimentos, vai no restaurante e perguntar, olha, de onde veio isso? Como é que foi produzido? Foi produzido numa escala industrial, cheio de hormônios, cheio de aditivos químicos, ou foi produzido com carinho, né? Foi produzido de uma maneira especial, com cuidado com a terra, né? Sem uma pressão sobre os recursos naturais, né? Na medida que as pessoas fazem essa pergunta, né, elas vão estar começando a contribuir para a agroecologia, né? E o outro passo seria conhecer as experiências, conhecer, né? Não é possível para todo mundo, mas a gente convida também, procura o CTA e a gente tem que, né, apresentar para as pessoas essa realidade. Fazem essa pergunta e fazem essa opção também, né? Quanto mais valorizar, né, maior vai ser a aceitação e desenvolvimento. E na terça-feira da semana que vem, dia 21, vocês vão se reunir, o grupo vai se reunir, vamos falar mais concretamente o que é a caravana, né? Pessoas reunidas, né? Aqui em Viçosa, aí vão partir nos 3 roteiros até se encontrarem lá no destino final, né? Então, como é que a população pode participar? A pessoa que está vendo agora fala, poxa, isso é legal, eu queria participar. Como é que faz?
A gente tem o evento de chegada aqui, vai ser lá no CTA, na terça-feira à noite. É um evento aberto também, o pessoal poderia participar lá. E é possível também aderir a essas caravanas, aí teria que procurar a gente para participar. Mas nós vamos ter alguns atos públicos também, especialmente no dia 22, na quarta-feira, lá em Ponte Nova, à noite, por volta das 5, 6 horas, a gente vai estar na praça lá em Palmeiras, fazendo um grande ato público, né? Um dos roteiros passa por lá, e com apresentações culturais, com manifestações culturais, mostrando que a agroecologia também envolve a valorização da cultura, né? No caso aqui a cultura da Zona da Mata. Em Muriaé também no mesmo dia a gente vai estar fazendo uma manifestação lá na praça Central, na Praça João Pinheiro, caminhando até a praça lá da Câmara de Vereadores, em torno das 18 horas também, e vamos ter um debate sobre agroecologia no IFET de Muriaé na quarta noite. E a outra rota que passa em Araponga, passa no parque. A gente está programando um debate público lá em Divino, no dia 23, logo depois do almoço, então da 1, 2 horas da tarde, na praça pública lá em Divino, também um debate público. E quem puder acompanhar lá em Espera Feliz, aí sim vai ter uma grande caminhada, uma marcha, com manifestações culturais, com muita alegria, né? Porque essa é a cara da agroecologia também, é um movimento alegre, é um movimento festivo, celebrativo da vida, né? Então lá o pessoal pode participar em Espera Feliz no dia 23 por volta das 18 horas também. Certo. E falar um pouco mais, voltando a falar agora com a Ana sobre o parque, queria que a gente discutisse um pouco mais, a gente entrou no final do primeiro bloco nos atrativos, né, falando das cachoeiras, que a pessoa que não conhece o parque, o que ela vai encontrar lá? Queira falar, queria ir lá levar a família, né, levar crianças, enfim, o que ela pode encontrar no parque? Bom, ela tem muitos atrativos, né? Aberto hoje, tem as trilhas para uma caminhada, tem os picos, alguns têm condição de estar indo, família, criança. Existem outros que tem que ser agendado para ter um acompanhamento. Questão de segurança. As nossas trilhas ainda não estão autoguiadas, com placas, né? Porque é um projeto mais caro, mas está sendo já tratado esse tema. Mas existe uma perspectiva de quando, mais ou menos, já vai ter o plano de manejo do parque é o documento técnico, né, que rege todas essas atividades, está sendo revisado pelo Conselho Consultivo, então a gente já está elaborando essa proposta. Ainda não tem um plano, uma data certa, mas já está sendo em estudo. Já está sendo realizado. Mas também acontece no parque, para quem gosta, né, que é a cavalgada, agora dia 29, até o dia 2 vai começar a 8ª cavalgada que acontece, e com mais de 400 participantes. Né? É bem interessante também, é o esporte que as pessoas procuram, porque no passado já era uma atividade realizada pelos moradores, né, daquela região. Então a cavalgada ela é uma atividade esportiva, de contemplação da natureza, cavalgada ecológica do entorno da Serra do Brigadeiro, que é desenvolvida como um dos coordenadores, é o José Antônio de Canaã, que realiza juntamente com todas as comunidades, os municípios do entorno. Mas as cachoeiras é um dos atrativos muito procurado, pela paisagem, pela beleza e pelas águas que ainda tem fartura, limpa e que proporciona esse lazer às famílias, né? Ainda é muito confortável e tão próximo, né, aqui da região, ter essas cachoeiras aí para contemplação, o banho e além das caminhadas que algumas trilhas oferecem. Você mencionou o muriqui, monocavoeiro, é fácil de enxergar, de encontrar lá o maior primato das Américas? Sim, é fácil encontrar o muriqui hoje. Uma caminhada na trilha, raramente a gente encontra com esses grupos, né? Às vezes eles estão ali numa praça de alimentação, esses animais, não só eles, mas os outros também, como o barbado, o sauá, esses outros animais é possível encontrar. Por ter hábito também diurno, né? Mas entre eles pássaros também, outros animais que têm hábito diurno, mas em especial o muriqui pela sua beleza, pela sua contribuição na disseminação da floresta em si, né? Então o muriqui tem essa grande contribuição para a gente. E ele só existe ali graças a esses grandes dossel, né? Que são as árvores protegidas naquela serra. Mas além do muriqui, nós temos também a sussuarana, que é um animal de cadeia, né? Que está sendo protegida. Topo de cadeia. Topo de cadeia, que está sendo protegido na Serra do Brigadeiro, já identificada 4 animal adulto nessa serra. Para a gente é surpresa e a gente conta com a universidade, né,
uma das parceiras também nas pesquisas científicas. Nós temos mais de 29 pesquisas sendo realizadas no parque e dentre elas uma é essa da Sussuarana, que está mostrando para a gente informações, trazendo informações não só para nós, mas para toda a sociedade da importância de proteger essa serra. Tá, e para a gente concluir o assunto, pedir ao Glauco para passar informação de serviço mesmo, né? As pessoas que estiverem interessadas em participar da caravana, como é que elas podem fazer? Enfim, tem algum telefone, um endereço específico? Tá. Explica para nós, por favor, Glauco. Pode procurar pelo telefone do CTA, que é o 3892-2000, né? 3892-2000. 3892-2000. Isso, procura lá, né, o nosso pessoal e querendo, né, a gente tem restrições, né, em termos de estrutura, né, então tem um número limitado de participantes, né, mas as pessoas às vezes que possam inclusive bancar a sua estrutura e com o seu próprio carro também estão convidadas a participar da caravana. Isso, né? na terça-feira, né? Tanto na terça-feira, né, no evento lá no CTA, a gente vai ter o lançamento de um projeto também de organização produtiva de mulheres nessa data, na terça-noite, a partir das 18 horas, e também acompanhar, né, esses 3 roteiros, um roteiro que sai daqui, passa em Visconde Rio Branco e vai para Muriaé, outro que passa na região de Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Ponte Nova, e o roteiro que passa em Araponga, no Parque do Brigadeiro. Né, procura a gente lá nesse telefone e pode, na medida do possível, aderir aí, né, à caravana. O bom que terça-feira é véspera de feriado em Viçosa, ninguém tem desculpa de não poder participar. Exatamente, né? Tá certo. Eu vou agradecer então aos nossos convidados, Glauco Regis, coordenador executivo do Centro de Tecnologias Alternativas aqui na Zona da Mata, e também a Ana Mendes, gerente administrativa do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos combinar para vocês voltarem, a gente falar mais sobre o parque. Muito obrigado mais uma vez. E o Sala Especial dessa forma fica por aqui. A gente agradece a você que nos prestigiou com a sua audiência e também convidamos para nos assistir na próxima quarta-feira de manhã. Um bom dia a todos e até lá. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.